achando que eu não vinha hoje? Tava, tô aqui. Live do Conde começando, 29 de março de 2019. Sejam bem-vindos. Venham. Eu não sei quem estava acompanhando o meu canal, mas eu acabei de fazer uma entrevista com a atriz, produtora, diretora Lucélia Santos, e por isso que eu mudei o horário da live hoje. E nós estamos aqui. Vou falando para vocês, eu sou ninja, né? Realmente, hoje acho que é a quinta vez que eu estou entrando ao vivo. E vou entrar mais uma ainda depois das 22 horas com o Rogério Skylab. Só gigante hoje no front. Entrevista com a Lucélia Santos, absolutamente maravilhosa. Eu tô aqui inebriado, tô totalmente fascinado. A Lucélia, ela é encantadora, deixou um recado muito forte. Acho que essa entrevista dela vai repercutir muito. Deixou um recado muito forte pela democracia, a causa que ela defende dos índios, a causa que ela defende das comunidades, das minorias LGBT, mulher, tudo que você imaginar, a questão do MST também. A Lucélia Santos, uma das pessoas mais politizadas realmente que eu conheci, que eu já pude me deparar. Ela é linda, ela é excepcional. Já não bastasse ela ser um ícone da nossa cultura, teatro, do cinema, da teledramaturgia, ela também é essa fortaleza política impressionante. Eu acho que o discurso da Lucélia hoje, vocês podem ver, está no meu canal, é um dos acontecimentos importantes aí desses últimos tempos no Brasil. Ela traz de volta, eu acho que tem uma coisa importante, até a gente comentou do Zé de Abreu, né? O Zé de Abreu veio, né? Enfim, fez esse tumulto todo maravilhoso pela democracia, e ele vai ter de se afastar porque ele vai trabalhar agora, vai gravar uma novela. Ele não vai ter condições de ficar nessa movimentação pela democracia fora, né? Ele vai fazer a parte dele, como todos nós fazemos aqui durante o trabalho e tudo mais, mas sem aquela, porque a agenda que o Zé de Abreu estava criando como presidente autoproclamado era muito maior que a do Bolsonaro, né? Quer dizer, o cara tinha compromisso o tempo todo. Vocês podem perceber que eu ainda tô só fazer um intervalo. Hoje eu falei para vocês, tô com a canequinha aqui do 247, né? E tô com o meu descongestionante nasal. Vou passar, porque senão não vou conseguir falar com vocês. Aí a gente faz assim, tal, só para dar uma... Eu botei isso hoje no meu café, que é adoçante. Eu pensei que era um adoçante. Tem um monte de coisa aqui, tem uma mesa imensa aqui do lado. Uma hora eu mostro para vocês, né? Aí você vai trabalhando, vai escrevendo, vai toma café e pega e tal. Aí eu passei o descongestionante nasal no meu café. Passei não, pinguei, né? Pensando que era adoçante. Aí eu falei, ainda bem que eu não pinguei adoçante no meu olho, senão eu não estaria hoje aqui fazendo a live com vocês. Eu estaria no hospital, né? Que deveria ter dado problema sério no meu olho. Mas voltando a Lucélia Santos, maravilhosa, extremamente politizada, trouxe. E aí eu quero dizer o seguinte, o Zé de Abreu, eu acho que ela ocupa esse lugar. Eu vou propor para a Lucélia, não para ela se autoproclamar presidente, acho que ela não precisa disso, até porque ela tem realmente uma vida dedicada à política. Ela conheceu o Lula criança. O depoimento é lindo, eu não vou ficar aqui dando spoiler da minha própria entrevista para vocês. Recomendo que vocês assistam a entrevista com a Lucélia Santos. O fato é que ela é dessas mulheres que a gente sente muito orgulho, como Dilma Rousseff, como Gleisi Hoffmann, como Manuela Dávila, como Jandira Fegali, enfim, tanta gente, tanta mulher no Brasil. Quando a mulher assume o protagonismo de um protocolo, de um processo social histórico, é sempre muito poderoso, né? Eu acho que, e nós falamos disso também, o Lula tem um aspecto muito feminino dentro dele, né? Acho que isso que o diferencia. E aí você percebe
que o Bolsonaro e todos esses personagens do governo Bolsonaro, eles não têm nada de feminino. Nem a Damares tem nada de feminino, nem a Tereza Cristina tem nada de feminino. Ninguém tem nada de feminino ali. Eu acho que o feminino, a mulher, é a possibilidade de civilização. Eu estava vendo um trecho de um filme hoje, acho que é o Troia, filme lá com o Brad Pitt, aquela coisa, né? Que é um filme interessante até, que narra a Guerra de Troia. E a gente vê aquela luta entre homens, né? Aquela coisa sanguinolenta, musculosa, viril. É um homem acertando a cabeça do outro e arrancando a cabeça e tudo mais. Que é a guerra, né? Que é a guerra, que é a disputa por poder, é a disputa por espaço, é a disputa pelo espaço político, é a disputa pelo sentido da linguagem das palavras. E aí eu me dei conta que talvez nós estamos vivendo várias crises simultâneas ao mesmo tempo. Simultâneas ao mesmo tempo é pleonasmo, tá? Mas eu estou reiterando, dá licença que eu estou reiterando, né? Simultâneas, várias crises simultâneas. Crise de sentido, crise tecnológica no sentido de tem muita tecnologia que dá uma crise com esse volume de plataformas e uma crise na dimensão de quem coordena tudo isso, né? Você tem uma crise de autoridade, ao mesmo tempo uma presença muito grande de alguns players e agentes do mercado financeiro dentro dessa nova realidade que é a cena digital, a internet. Então são várias, e eu acho que uma das crises, hoje também me dei conta disso, pode ser a questão, isso foi uma conversa que eu tive com o psicanalista Marcelo Veras, né? Fica ecoando aqui, por isso que é bom fazer entrevista. Quando a gente faz entrevista a gente aprende, cara, a gente aprende muito. Eu adoro essa coisa de entrevistar as pessoas, porque é como se você tivesse uma aula, várias aulas especializadas e com muito ímpeto, né? Porque o entrevistado se joga, se coloca lá para você. Isso é muito enriquecedor realmente. Adoro essa coisa de conversar com as pessoas. E aí essa visão do Veras sobre o declínio do discurso falocêntrico, né? O discurso masculinista, o discurso viril, a coisa do macho, a alfa, tudo isso caindo numa espécie de crise, um desuso. Aí você tem toda essa proliferação, essa ramificação em outros fenômenos sociais, como por exemplo o fenômeno da orientação de gênero, das diferenças novas de ordem da sexualidade das pessoas. É uma coisa rica, não é um problema, isso é uma solução, na verdade. E o que eu vejo, acho que dá para enxergar isso, dá para enxergar uma crise também dessa coisa da força, a guerra. Vocês podem pensar e serem céticos e dizer assim, não, o homem sempre vai fazer a guerra, mas a guerra vai ser diferente. A guerra vai ser essa guerra aí meio judicial, meio difusa, né? Essa guerra híbrida, né? Mas essa coisa da força, do embate direto, homem, soldado, guerreiro, isso eu acho que ficou no passado. Acho que o embate hoje é um embate intelectual e deve ser intelectual, mas antes de se transformar no embate plenamente intelectual, que seria um degrau a mais civilizatório, nós vamos passar por um recuo espontâneo, que é o bolsonarismo, que é o trumpismo, né? É justamente o medo de perder o espaço, o medo de perder a identidade. Bolsonaro, Trump, esses caras truculentos, esses militares de pijama que se aboletaram no governo federal de favor, né, para sustentar um governo podre. Esse pessoal, eles veem a identidade deles escoar pelo ralo, porque essa coisa de ser homem, macho, que vai lá e resolve tudo na porrada, no tiro, na bala, isso não faz mais sentido. Isso, civilizatoriamente falando, é algo que tem de ficar no passado e vai ficar. Eu não me intimido com esses retrocessos extemporâneos que tendem a também se auto-extinguirem. Vamos ficar de olho, evidentemente. Ninguém pode imaginar que nós vamos retroceder à Idade da Pedra, né? Ou aquela coisa sanguinolenta do século XX.
uma Segunda Guerra Mundial, esse tipo de coisa. Eu acho que nós temos de acreditar que nós não vamos cair de novo nesse conto do vigário, tá certo? E eu acho que aí, nesse sentido, as mulheres têm o papel de protagonistas. Isso é muito importante. Acho que isso é que faz a diferença na hora que a gente sente a nossa história, o nosso tempo. Somos filhos desse tempo. Acho que é importante sentir a presença da mulher nesse processo. Continuo na música oriental aqui, até porque depois da conversa com a Lucélia Santos, ela tem também uma predileção pela cultura do Oriente, e isso realmente é muito restaurador. Eu não sou nenhum fanático, eu gosto da cultura, da música do mundo todo, né? E quando eu encontro alguma coisa assim para me identificar, eu fico uns dias ouvindo aquilo lá e aí compartilho com vocês. Queridos, acho que eu ainda estou tomado também por outra entrevista muito bacana que eu fiz hoje com o Rogério Anitablian sobre os significados da família Lula da Silva. Eu fiz uma super live falando disso, falando da dignidade dessa família, falando do legado que a dona Lindu deixou para todos os filhos. A família do Lula é a coisa mais linda do mundo, é gente humilde, sabe? Todos eles, gente humilde no sentido mais bonito que você pode imaginar. São trabalhadores, né? Que vão conquistar o seu sonho, labutar como todos nós, todos os dias. Nunca se teve uma notícia de um mal feito de algum parente do Lula. Eu quero ratificar isso com vocês aqui de maneira muito forte. Tentaram imputar coisas. Eu acho que isso que deixou o sistema, a elite, a classe média vagabunda que sonega impostos, indignada. Porque nem o Lula e nem a família dele, nenhum deles cometeu nenhum tipo de mal feito na vida inteira. É uma coisa impressionante. Eu faço questão de ser assim, extremamente intransigente para defender essa questão, né? Você não tem notícia. A gente acaba sabendo histórias do Vavá, dos irmãos do Lula, vida com dificuldade, nunca se desfavoreceram. Pelo contrário, o Lula tinha uma postura, não sei se vocês sabem disso, né? A postura de jamais empregar ou favorecer algum parente. Você não tem precedente disso na história política do Lula. Os netos, filhos do Lula e tal, em alguns momentos que eu vi na própria imprensa, diziam assim, é difícil para eles viverem, porque eles são perseguidos também. É uma família que é perseguida. E hoje o Rogério Anitablian, muito enfim, espiritualmente, um cara muito humanizado, ele materializou essa percepção de uma maneira muito bonita, que é dizer assim, que a família Lula da Silva sempre teve extrema dignidade, está tendo agora, mesmo na privação. Quer dizer, o Lula perdeu a dona Marisa, o Lula perdeu a mãe dele quando estava na prisão em 1980, a dona Lindu, era também um preso político, né? A segunda vez que o Lula é preso político, né? Não é a primeira vez. Isso também é interessante da gente saber aqui. E teve extrema dignidade em todos os casos, nunca incitou a população a nenhum tipo de violência. O Lula se preocupa com a população brasileira, ele não quer que a população sofra ou corra riscos. Porque se o Lula quisesse, e o Rogério falou isso hoje também comigo, se o Lula quisesse dizer assim, não, vamos tomar a rua que eu não aguento mais, e mostrasse, digamos assim, esse discurso falocêntrico que ele não tem, né? Na verdade ele não tem essa coisa primitiva, por isso que ele é tão feminino e tão mulher nesse sentido, o povo brasileiro se revoltaria, seria um banho de sangue. Nós teríamos grandes chances de vencer, né? Esse golpe, partindo para cima, inspirados pela palavra do Lula, mas ele não quer isso. Ele é um cara que é o mais democrático de todos e nos ensina a sermos também democráticos. Aceita a derrota, mesmo que ela seja uma derrota ilegal, ele aceita. Para quê? Para dar o exemplo e para conquistar uma vitória muito maior, que é a vitória histórica. Não é só a vitória daquela eleição X, é a vitória narrativa
É a vitória da história, a vitória do sentido, a vitória política, que é muito mais profunda. Então, a família Lula da Silva é uma das maiores inspirações de qualquer sentimento de identidade, de brasilidade que a gente possa vir a ter. É impressionante. Deixo aqui a minha admiração extrema a essa família que toca a sua vida, que trabalha e que sofre com a prisão de um dos seus entes mais célebres, na verdade, uma das pessoas mais importantes de toda a história mundial, o Lula, sofre de maneira muito digna, quer dizer, não manifesta nenhum tipo de histeria, não causa tumulto, vive dentro da sua descrição civilizatória. É um exemplo. Então, eu acho que é a doçura democrática do Lula, é a doçura democrática da família Lula da Silva. Nós temos de ter isso muito forte dentro de todos nós. Os filhos, netos de Lula, nós sofremos com a perda do Arthur também, todos nós no Brasil inteiro, que temos o nosso quinhão de civilização dentro do nosso coração, nós sofremos demais. Eu chorei muito com a morte do Arthur, nunca tinha visto pessoalmente, mas a gente sofre, porque a morte de uma criança, evidentemente, sempre é uma coisa assim, é inabsorvível. Eu tinha dito isso, fiz várias lives falando sobre isso também. Então, eu acho que nós temos um privilégio, ao mesmo tempo que nós temos uma catástrofe social e política diante de nós temos um privilégio muito grande de termos alguém como Lula e como a família Lula da Silva nos inspirando. Isso fica para a história, isso fica para a posteridade, para o infinito, né? Deixam os nomes marcados, deixam um legado, e aí a gente fez aquela pergunta, o que a dona Lindu fez de tão especial para ter uma família tão especial assim, né? Eu acho que é muito simples. Acho que a beleza de tudo está aí. É muito simples. Porque a dona Lindu morreu analfabeta. Ela nasceu analfabeta e morreu analfabeta. E isso fez. E o Lula acompanhou esse tipo de... não foi um drama para a dona Lindu, porque ela se virou extremamente bem com tudo que ela fez, haja vista a família Lula da Silva. Mas, justamente por isso que o Lula foi o presidente que mais fez universidades federais, que mais fez escolas técnicas do país. Né? As pessoas acham que o ensino que a inteligência e o ensino é só ensino formal. Não é isso não, querido. Aliás, o ensino, a inteligência espontânea, a inteligência natural como essa que o Lula tem, é muito mais rara de você observar. Você pode ir em todas as universidades do mundo, em todos os programas de pós-graduação, doutorado do mundo, você não vai encontrar um Lula lá. Não vai encontrar um que tenha a capacidade intelectual do Lula. Você vai encontrar gente esforçada, gente talentosa, vocacionada, mas um Lula você não vai encontrar mesmo. Talvez você encontre um Lula se você for no Morro, lá no Rio de Janeiro, né? Se você for no Agreste, Nordeste, aí você vai encontrar gente com essa inteligência poderosa, que é uma inteligência dotada também de caráter. Eu acho que... Hoje eu vi a foto dos irmãos Marinho, os filhos do Roberto Marinho. Eles são tão feios, e é uma feiura que assim, é uma coisa, a riqueza torna as pessoas feias. Olha o João Dória, por exemplo, ele é medonho, é muito feio, não tem maquiagem que faça ele ficar mais ou menos. A família Roberto Marinho, mesma coisa. Você pega também os Frias lá, gente assim que, sabe, o dinheiro causa enfeia a pessoa de uma maneira assim, dramática. Aí você vai ver a beleza, você vai para Salvador, aquele povo na rua, coisa mais linda do mundo, os negros, né, todos ali, trabalhadores, ali você tem beleza. Então eu acho que é uma questão também de olhar, tá? Desculpa, mas assim, é uma questão de olhar. Mas de qualquer maneira, eu quero dizer para vocês o seguinte, tá tendo uma ligação aqui, deixa eu rejeitar, porque eu tô no meio da live. A gente percebe, né, e percebe a beleza também nas pessoas que lutam, que têm dignidade, que o dinheiro também tira um pouco essa coisa da dignidade do caráter. Isso é fatal, isso é terrível.
terrível isso, né? É realmente um beco sem saída para as pessoas que são muito ricas. É um beco sem saída. Elas não vão ter essa experiência da liberdade do caráter, né? Da luta, do pé no chão, da realidade, da sua história, né? A aristocracia é um tédio, né? É tudo glamorizado, tá? Mas esse tempo já se foi também. E a gente muda o passado também, né? A gente vê aquela coisa glamorizada da Europa do século XVIII e XIX, um saco muito cheio. Quer dizer, a humanidade não está nessas pessoas, com todo respeito. Elas precisam da nossa ajuda, da ajuda do povo, para poderem recobrarem um pouco de humanidade. E aí eu vejo, extrema, quando você vê as pessoas falando. Tem um documentário da Mônica Zaratini na terra onde se travou a Batalha de Canudos, norte de Minas Gerais, salvo engano, sul da Bahia. As pessoas humildes que moram lá naquela terra batida falando, você vê uma explosão de caráter ali, a dimensão da ligação da pessoa com a terra. E aí que entra, fazendo a digressão inicial aqui com vocês, acho que entra o discurso da Lucélia Santos muito forte sobre a necessidade nesse momento de todo o Brasil se reconectar com as suas origens, com os indígenas, com os povos indígenas. Porque ela diz, e eu concordo com ela, e ela me abriu os olhos para esse para esse fenômeno que a gente está passando agora. Os povos indígenas são os mais afetados pela indigência moral do governo Bolsonaro. Foram os primeiros a serem afetados, inclusive quando o Temer deu o golpe na Dilma Rousseff. A partir daquele momento, a senha para esse pessoal que tem armas e gosta de roubar a terra dos outros, grileiros, né? Esse pessoal que está entranhado aí nos interiores e também nem tanto assim nos interiores do Brasil, latifundiários, gente bandida que vive da exploração do campo, do trabalho escravo dos outros, foi a senha para que eles passassem ao ataque e passassem a intimidar comunidades indígenas e mesmo a matar. Nós tivemos aí um processo muito grave de genocídio que ficou encoberto, que a imprensa não cobre esse tipo de coisa, nos anos de golpe do Michel Temer, e agora com Bolsonaro a senha foi mais contundente ainda, porque o Bolsonaro com com a sua iconografia da violência, arminha na mão, fuzilar com metralhadora, matar petista, matar MST, etc., matar a civilização dessa maneira tão grotesca e direta, deu a senha para a bestialidade se alastrar pelo campo no Brasil e acossar a vida das comunidades indígenas. E os índios, e a Lucélia Santos deixou isso muito claro, os índios eles têm essa inteligência também, né? A inteligência de resistirem através de um processo civilizatório. Eles são muito mais civilizados do que nós. Desde o descobrimento. A Lucélia Santos concordou comigo no seguinte: o problema, a catástrofe da chegada dos portugueses no Brasil, o descobrimento, não foi tão grave como está sendo agora o governo Bolsonaro. É uma coisa impressionante, que agora também tem uma escala muito maior. Você tem um processo de perseguição aos índios, quase que fetiche desse povo, né? De escravização, de subserviciamento dos índios. E a FUNAI foi reduzida a 10% da sua operação, uma vergonha, uma notícia que nós demos no Brasil 247, mas que depois se recolheu e desapareceu também do horizonte. Por que ela desaparece? Porque você tem ministros e bolsonaros espalhados pelo governo falando besteira todo o tempo e tomando o lugar do noticiário. Então eu quero deixar isso com vocês aqui, essa coisa muito importante de nós realmente abraçarmos a causa indígena, porque ela também será a nossa salvação enquanto civilização. Nós, brancos que moramos na cidade, é a possibilidade de nós também nos salvarmos e nos protegermos de um governo tão bárbaro como esse do Bolsonaro.
Aceita uma balinha? Vou chupar uma balinha. Ai, que beleza. Pronto. Senão o Conde não aguenta. Vamos abaixar isso aqui. Deixa eu ver aqui a galera que está acompanhando a live do Conde. Saudações. Eu nem dei saudação direito hoje pra vocês, né? É um horroroso mesmo esse Conde. Então, saudações, caras pálidas. Saudações a todos vocês mais uma vez aqui. Tudo pela democracia, hein? Tudo pela democracia. Quando a democracia voltar, quando voltar tudo normal, sabe o que eu vou fazer? Eu vou parar de fazer live. Entendeu? E vou parar de pentelhar a vida de tanta gente assim todo dia, né? Porque daí aí é gostoso você dar uma relaxada, né? Mas enquanto não voltar, eu vou estar aqui pra injuriar a vida de todos vocês, até os bolsominions que desapareceram. Vamos lá. Fiz um pequeno roteiro aqui de segurança, porque eu não sabia quanto que ia durar a entrevista com a Lucélia Santos. Maravilhosa entrevista. Tô louco para terminar aqui e já ir logo rever a entrevista da Lucélia, né? Ela é inspiradora demais. Então, Dona Lindu, vamos lembrar um pouquinho mais da Dona Lindu, que eu acho tão bonito isso. O nome da Dona Lindu era Eurídice Ferreira de Melo. Olha que bonito, Eurídice. Tem a valsa de Eurídice do Vinícius de Moraes. É tão lindo, eu sei tocar essa música. Quando eu me recuperar da gripe, eu vou tocar aqui pra vocês. Nome completo. Ela nasceu em 1915, morreu em 80, 12 de maio de 80. Não tem a data certa do nascimento dela, que foi em Caetés, no estado do Pernambuco. Foi agricultora. A história dela eu acho que a Dona Lindu merece uma biografia, né? A gente pegar os depoimentos dos filhos todos. Acho que essa mulher, ela é decisiva. E eu estava dizendo naquele momento que o que ela fez, né, para ter uma família tão luminosa, tão bonita. Uma coisa muito simples. É a questão realmente, o caráter é uma coisa muito simples. Quer dizer assim, não rouba, né? Jamais desista dos teus sonhos. Basicamente isso, né? Dona Lindu, quer dizer, o que ela fez com todos esses, com toda essa família? Porque todos são luminosos ali, não é só o Lula. Todos são lindos, porque eles são trabalhadores. Acho que é um orgulho muito grande pro Lula saber que os irmãos deles são esses irmãos. Que os filhos dele são esses caras, que os sobrinhos dele são esses caras que são da família Lula da Silva. Deve ser um orgulho muito grande pro Lula, que ele realmente ele continua se sentindo assim o mais povo possível, porque a própria família dele é o que de mais bonito você pode ter no povo brasileiro. E aí eu queria destacar isso. Acho que precisa a gente investigar e dar. A Dona Lindu já foi homenageada com o nome do hospital, o nome de acho que tem uma praça lá em Pernambuco, tem no Recife, tem várias homenagens à Dona Lindu. Ela merece muito mais do que isso. Acho que ela merece um texto, né? Quem sabe eu humildemente não me projete para fazer uma espécie de biografia da Dona Lindu. Acho que ela é o grande segredo dessa força política, que também não é só do Lula, que todo mundo que ficou no entorno do Lula, no crescimento, né, dessa redemocratização brasileira, esse processo que foi um sonho de construir governos democráticos, soberanos, inclusivos, que gerou, que movimentou, que deixou o Brasil numa situação maravilhosa, de muita autoestima. Isso é uma conquista de todos nós. Isso é uma coisa que a gente tem de fazer. Não é o Lula que conseguiu fazer isso sozinho. Ele é a inspiração máxima de tudo isso, mas é uma conquista do povo brasileiro. O PT é uma conquista do povo brasileiro. O Lula é uma conquista do povo brasileiro. Ele de uma certa maneira, decorre, né? O Lula, a sua estrutura de compreensão de mundo político, social, ela decorre daquele processo de redemocratização que foi um processo de muito utópico, de sonho, de retorno para um processo civilizatório no Brasil, depois de 21 anos de ditadura militar. Vocês concordam com isso?
A gente tenta. Queridos, saudações a todos vocês. Sônia Ventura, Márcia Almeida, Jefferson do Nascimento Machado. Tá dizendo aqui, vamos ter greve dos caminhoneiros. Em algumas cidades elas já começam a parar. A CUT tem que chamar uma greve geral para fortalecer a luta. Saudações a todos vocês. Andréa Cristina de Souza. Ouça Kitaro, que eu conheço o Kitaro. É muito legal, adoro. Edmeia Sintra. Verdade, Conde, eles sumiram. Voltaram pro buraco de onde nunca deviam ter saído. Eles quem? Os bolsominions. Os bolsominions. Isso, eu não falei deles ainda, mas eu vou falar. Mara Faton, você não pode desaparecer, nós te adoramos. Olha só, mas quando a democracia voltar, eu vou dar um rolê. Eu vou dar um rolezinho. Seu lindo, você não vai mais sair das nossas vidas. Rosana Rô, eu fico todo feliz aqui com essas mensagens. Olha só, Zé Mauro dizendo assim: amanhã, sábado, 30/3, protesto no antigo DOI-CODE da rua Tutóia, em São Paulo. Eu já tô sabendo desse protesto, né? Importante ressaltar que é onde o Lula ficou preso, né? Acho que foi no DOI-CODE, se não me engano. Então, amanhã, sábado, 30/3, protesto no antigo DOI-CODE da rua Tutóia, em São Paulo. Fala o horário pra gente, Zé Mauro, mas eu acho que deve ser por volta das 17 horas ou meio-dia, alguma coisa assim. Deixa eu ver aqui mais. Ceia Mota, saudade do Lula. Maripose 818, Conde é um querido. Olha que nome lindo. Eu adoro os nicks que aparecem. Maripose 818, é isso. Conde é um querido. Que coisa. Um beijo, Maripose. Querido Conde, gosto mais do teu visual com esses óculos e a touca islâmica. Muito obrigado. Muito obrigado, a minha touca islâmica aqui feita à mão de crochê. Virgínia Ferreira, a praça lá no Recife que homenageia a família do Lula é de uma beleza sem igual, emocionante. Confesso que chorei quando vi. Você capta toda a essência dessa majestosa família. Virgínia Ferreira, muito obrigado pelo comentário. Então a praça fica lá no Recife. André Cristina de Souza dizendo aqui: tem um lugar barra pesada aqui em Brasília que é chamado de buraco do rato. Bolsominions partam pra lá. Calma, gente, calma que eu já vou falar dos bolsominions. Sônia Afonso, Conde, saiu uma notícia agora sobre a morte do neto do Lula, dizendo que ele não morreu de meningite. Isso confere? Não vi isso. Não vi. E isso aí, bom, vamos esperar, né? Se tem alguma procedência. Bom, queridos, vamos lá. Eu queria falar justamente do sumiço dos bolsominions. Os bolsominions sumiram, coitadinhos. O artigo do Leandro Fortes. Hoje eu vou falar de alguns colunistas do 247, até porque o 247 é a mídia que tem mais colunistas, acho que no Brasil, né? Porque vou te contar, viu? Eu organizo aquilo lá também, mas tem muita gente, viu? Muita gente, e muita gente realmente prestigiada, né? Não é qualquer... O Leandro Forte, por exemplo, não é qualquer colunista, né? Então, ele escreveu um artigo dizendo: o silêncio dos bolsominions. É sensacional, é um deleite, é curtinho o artigo, mas ele capta e ele faz o intertexto, evidentemente, com o filme do Jonathan Demme, que é O Silêncio dos Inocentes, com o canibal Hannibal Lecter, Anthony Hopkins. O silêncio dos bolsominions. Eu vou ler um trecho porque o texto é muito contundente, né? Vale a pena, né? Ele diz assim: aos poucos eles vão desaparecendo. Velhos amigos, cheios de razão, parentes furiosos, vizinhos valentões, madames maquiadas de ódio, estão todos em silêncio à beira do abismo. É sensacional. Não há mais arminhas nas mãos, nem chola mais nas redes. Até os kkkk se escondem na timidez. Rufam aqui e ali uns poucos tambores de ódio pelas mãos de meia dúzia de fanáticos, mas nem os sinais mais selvagens dos antipetistas encontram forças para defender o indefensável. Fala sério, Bolsonaro! Pra onde vocês foram? Tá tudo perdido por aí. Não vem aqui na minha live não, hein? Vai se converter primeiro em ser humano de novo, né? Primeiro você volta a ser ser humano, aí depois você volta aqui pra gente voltar a discutir sobre questões de ordem da civilização,
né, da política, da sociedade. Mas primeiro tem que fazer a conversão. Deve ter lugares aí para fazer conversão, né, de monstro e ser humano, né? Monstro e ser humano. Procura na internet, você vai achar. Eu adorava trollar bolsominion aqui, né? Mas eles sumiram, desapareceram, então não tem mais essa alegria. Olha só. Então, outro artigo importante que eu quero dividir com vocês, que é a do Marcos Coimbra. Coimbra, diretor do Vox Populi, ele fala hoje que Coimbra escreve esplendorosamente bem, super fã do Coimbra, e ele diz muito concretamente, porque ele é um cientista, trabalha com estatística, com amostragem, então ele sabe do que ele está falando, né? Ele disse: a popularidade do Bolsonaro vai cair. E eu que digo o seguinte, né? O Bolsonaro já voltou para aquele patamar histórico de 20%, 17%. Vocês lembram disso? Desde a época da reeleição da Dilma Rousseff, recondução da Dilma Rousseff à presidência da República, o Bolsonaro estava ali naqueles 10%, né? Que é o bolsão de ódio putrefato da sociedade brasileira, né? É aquela coisa gosmenta, né? O nojo absoluto da civilização. Sempre tem esse percentual que é minoritário. É 10%. 10% que tolera esse tipo de maluquice. E ele volta para esse lugar. Então ele ficou a vida inteira com 20% e tal. Só que a facada, eu acho que assim, o efeito da facada já passou, querido. O efeito da facada que deu a presidência pro Bolsonaro já passou. O pessoal não lembra mais da facada agora, que a facada ficou lá na eleição. Deu a eleição pro Bolsonaro, mas agora, querido, agora não tem mais facada. Só se forjar outra facada lá em Brasília. Então, esse derretimento do Bolsonaro, que deveria ter acontecido antes, se não fosse a facada, teria acontecido. A facada me fez perder uma aposta, porque eu falei que o Bolsonaro ia derreter nas eleições, e ele tá derretendo só agora. Aí eu vou chegar assim para quem eu fiz a aposta e falar: tá vendo como ele derreteu? Tá vendo só como ele derreteu? Tá derretendo agora, né? Deveria ter derretido antes, se não fosse esse truncamento, esse teatro que fizeram, né? Essa questão da facada aí. Pode até ter sido real a facada, a gente sabe que não foi, mas pode até ter sido. Mas o que fizeram com ela é que foi um grande teatro, um grande crime. E aí, ele vai voltar para esse patamar, ele vai ficar chafurdando ali nos 10% e tal, né? Sempre. Esse é o lugar do Bolsonaro. Ele está indo para o lugar dele agora, por isso que os bolsominions estão desaparecendo todos. Ele volta a ser essa figura folclórica. Não que ele tenha deixado de ser um dia, mas é que o cara ganhou uma eleição. Né? Tentaram levar ele a sério. Não conseguiram. Ninguém conseguiu. Concordam com isso? Eu não tentei, mas tentaram levar ele a sério. Não conseguiram levar ele a sério. Então ele volta a ser essa pústula putrefata, grotesca e folclórica. Ah, que bonito. Pústula, putrefata, grotesca e folclórica. Anota aí pra mim, porque eu vou esquecer esse negócio aqui. Acho que é uma grande definição dessa criatura que a gente tem que ter muito cuidado para chamar de ser humano. Então ele volta para esse lugar. E o Marcos Coimbra, eu vou ler um trechinho aqui, né? Ele usa a palavra expectativas inadministráveis, o Coimbra, para falar desse derretimento. Eu já vou falar da Nana Caymmi, tá? Tá todo mundo comentando aqui da Nana Caymmi. Vou falar da Nana Caymmi para você. Vou falar assim. Até porque eu gosto dela, né? Mas a gente não pode reduzir tudo, né, a uma questão eminentemente do ponto de vista da cultura, da percepção da cultura e do deleite, etc. Essas coisas que você gosta. O Shakespeare era um racista. Vai parar de ler Shakespeare porque ele era racista? Se você pegar todos os grandes escritores, você vai encontrar nazista, você vai encontrar gente muito do mal ali. Então, acho que é bom tomar um certo cuidado. Claro que nós estamos sensíveis, e claro que a Nana Caymmi falou uma grande besteira. Mas é uma espécie de catarse dela, uma coisa pessoal, uma disfunção pessoal dela lá. Eu vou comentar daqui a pouco. Bom, vamos voltar no Coimbra, só para vocês
sacarem qual é que é a base argumentativa do Marcos Coimbra, né? Então ele diz assim: são 3 os principais motivos que explicam o que ocorre agora e o que deve acontecer daqui para frente. A base do Bolsonaro é pequena. É pequena a base, não tem base social. Não tem base. A base social foi conquistada às custas desse mecanismo digital de WhatsApp de fake news. Ela era artificial. A base concreta é pequena. E aí ele diz assim: as expectativas criadas com Bolsonaro agora é inadministrável. Ele não vai corresponder àquilo que foi posto como uma expectativa de novo governo no Brasil. Resolver a questão do desemprego. Hoje o desemprego saiu, o dado do desemprego, 1 milhão a mais de desempregados em 3 meses. E outros dados subsequentes absolutamente aterradores. O desalento é recorde, que são as pessoas que estão desempregadas e não procuram emprego. 4,6 milhões, salvo engano. E também a massa de trabalho subutilizada em quase 30 milhões, que são aquelas pessoas que não trabalham 40 horas por semana e que não tem carteira assinada, enfim, que é mais do que precarizado, né? Subutilizado. Então a situação, o dado do trabalho, o dado social do Brasil hoje é o pior possível que você pode imaginar. E a imprensa não está dando a repercussão necessária, para variar, né? A imprensa está na sua crise também, né? Pena na imprensa. Bom, e aí a gente tem uma situação no entorno do Bolsonaro que realmente é insustentável para ele, para o bolsonarismo, para o governo. A Lucélia Santos deu o tom hoje, né? A gente não pode mais ficar aceitando esse tipo de coisa, achando que é uma normalidade ou que é um momento exótico da história política brasileira. Não dá mais, quer dizer, todo mundo, a OAB, a ONU, o mundo todo chamando atenção para a aberração que é ter uma figura repulsiva como o Bolsonaro diante dos nossos olhos, no cargo mais importante de um país inteiro, uma vergonha para o Brasil. Bom, vou ler uma questão aqui da ONU, né? Então, a ONU de Direitos Humanos divulgou um comunicado nessa sexta e ela pede para o Bolsonaro reconsiderar, com todo respeito, né, o plano de comemoração do aniversário do golpe militar no Brasil. A gente já sabe que uma juíza, que inclusive tem o sobrenome de Luz, né? Acho que o nome dela não sei, deixa eu ver o nome dessa juíza aqui. Agora eu não vou procurar. Ela proibiu o Bolsonaro de comemorar o golpe. Parece coisa de criança, né? Não, vai ficar de castigo. Não vai comemorar nada. Não parece? É muito infantil, né? No mau sentido, porque as crianças são lindas, né? É muito infantil. Não dá, cara. Hoje eu vou conversar com o Rogério Skylab às 22 horas, né? Pela TV 247. O Rogério Skylab fala assim: esse cara tem algum problema. Tem algum problema. É possível esse cara? Como é que pode? Bom, vamos falar da Nana Caymmi? Vocês querem que eu fale da Nana Caymmi? Então vamos falar. A Nana Caymmi é o seguinte, querido. A Nana Caymmi semitonou. Semitonou. Você sabe que a Nana Caymmi, ela semitona mesmo, né? Isso é lindo nela, é uma técnica única. Pouquíssimas cantoras no mundo conseguiam. Ivani Silva da Luz, obrigado Zilma Bonfim, o nome da juíza, né? Ivani Silva da Luz. Semitonar, que é uma coisa do jazz, muito bluseiro, né? Semitonar com expressão, com expressividade. Então a Nana Caymmi é uma das maiores intérpretes da música brasileira. Agora, personalidade, você associar uma coisa com outra, é raro, queridos. Se você for ver a vida dos artistas, dos grandes europeus e tudo mais, você cai, você fala: nossa, nunca mais vou ler esse cara. Porque a vida pessoal é terrível. É terrível. E nesse caso, no caso da Nana Caymmi, o que eu acho, falei isso pro Leonardo Atucci hoje, né? O que eu acho que rolou ali
ela tá de saco cheio, enfim, ela vê toda que as pessoas que não conseguem se alinhar ao Lula, é aquela coisa, ame ou odeie, né? As pessoas que não conseguem se alinhar no entorno do Lula e desse espírito democrático que viceja no mundo Lula de ser, se tornam, algumas são mais sensíveis e com espasmos libidinais mais à flor da pele, e elas se tornam agressivas. Elas têm de externar isso de alguma maneira agressiva e manifestar a sua personalidade residual ali, que é o que a Nana Caymmi fez. Então, ela foi muito vulgar, a Nana Caymmi. Ela disse que o Caetano, o Chico e tal, fica chupando o Paulo. Quer dizer, uma coisa horrível. Tira as crianças da sala aí pra eu falar isso aí. Até porque, qual que é o problema disso? Qual que é o problema disso também, né? É muita frustração sexual acumulada. E aí, enfim, você tem uma declaração dessa, deu a entrevista pra Folha de São Paulo, potencializou, porque assim, sabe o que é exótico? É um artista defender o Bolsonaro. Falei isso com a Lucélia Santos hoje. É isso que é exótico. Porque, em geral, quem vive da arte, quem respira a arte, quem é um artista, jamais vai querer se associar a um tipo de figura como o Bolsonaro, que quer sufocar a arte, sufocar a cultura. Tá? Jamais. É exótico. Assim, fora da curva. Artista realmente já tá do lado da democracia, não tá do lado do fascismo. Artista fascista não combina, né? Não combina. Então, a Nana Caymmi tá mal informada, ela tá perdida na tradução. Muita gente, eu acho que eu ia postar alguma coisa da Nana Caymmi na minha rede social, nem postei, falei, não, porque daí vai virar aquela catarse de vingança, de ódio, todo mundo lá. Acho melhor não, deixa ela esquecida lá. Eu gosto dos discos, até teve uma pessoa que falou assim, vou dar todos os meus discos da Nana Caymmi. Eu falei, dá pra mim que eu quero ouvir. Eu vou ouvir a Nana Caymmi. Ela é genial, ela é uma intérprete genial. Mas foi infeliz agora, dando essa opinião política totalmente desconectada da realidade, tá? Totalmente desconectada da realidade. É uma espécie de violência que ela cometeu contra si própria, né? Porque elogiar o Bolsonaro, francamente, e criticar o Lula nesse nível de infantilidade, de inveja, ela falou mal do Chico Buarque e do Caetano Veloso, compositores que ela cantou a vida toda. Não acho legal, não. Não foi legal. Vaza, Nana Caymmi. Só vou te escutar e nada mais. No mais. Mas como a Nana Caymmi não tem muita importância, vamos avançar e vamos comentar algumas outras coisas aí que foram destaque hoje pra gente. A gente já tá chegando no final dessa live. Deixa eu ver como é que tá a transmissão aqui. Quanto tempo a gente já tem de transmissão? Pra dar uma hora bonitinho. Hoje eu mudei o horário, peço desculpa pra vocês, porque eu tive que entrevistar a maravilhosa Lucélia Santos. Bom, falamos da dona Lindu, falamos da família Lula da Silva, a doçura democrática do Lula. E aí acho que é interessante a gente falar um pouco desse dado que foi divulgado hoje, que é o desemprego, né? O que a gente podia esperar disso, né? A gente não podia esperar nada diferente. 1 milhão de desempregados a mais os 3 últimos meses, coincidentemente os meses do governo Bolsonaro. Isso é decorrente, não é decorrente apenas do governo Bolsonaro, mas o delay, é o legado do governo Temer que devastou. Então nós temos uma situação delicada, porque o governo Temer devastou o país, produziu uma reforma trabalhista absolutamente sanguinária, deletéria para o país, deixou a situação estrutural do trabalho, do trabalhador, dramática. Eles aprovaram, isso é bom para a gente acordar, para a gente abrir os olhos, né? Eles prometeram que a reforma trabalhista ia permitir um aumento de contratações, porque os encargos iam ser reduzidos e, consequentemente, o empresariado ia poder contratar mais. Isso foi uma fake news, uma mentira absolutamente imensa,
Nós, da imprensa independente, da blogosfera progressista, avisamos todo o tempo. Nenhum economista da grande imprensa comentou a mentira que era essa promessa fajuta da reforma trabalhista, porque eles estavam interessados também na reforma trabalhista, e a imprensa tradicional é monocórdia, né? Ela assim, o economista tem que dizer o que o chefe quer que ele diga. Não tem independência para falar. A área de economia é delicada. A área de economia é delicada, né? O economista não vai lá e simplesmente coloca as suas ideias, né? Falando em economia, eu já vou até anunciar aqui hoje que eu vou entrevistar um dos maiores economistas brasileiros na segunda-feira, que é o Márcio Pockmann, presidente da Fundação Perseu Abramo, e realmente um dos economistas, inclusive, mais elegantes, né? Ele é um cara, é um gentleman. Segunda-feira, às 5 da tarde, no canal do Conde, vou entrevistar o Márcio Pockmann. Espero vocês lá. Então a semana vai ser grande. Aliás, gente, eu tô de férias. Eu tô tão feliz. Não de férias da live, de nada. Eu tô de férias da edição, daquele trabalho braçal furioso, muito intenso, que exige muito olho, muito dedo, teclar. E aí, aguardem, porque eu vou trabalhar muito mais nessas férias do que eu vinha fazendo. Quer dizer, vou estar mais presente nas lives, vou estar mais presente nos textos autorais, e na movimentação concreta da conspiração contra esse governo do inferno que assolou, que assombrou e que se aboletou no Planalto brasileiro. Tá certo! Mas o que eu tava falando mesmo? Alguém sabe o que eu tava falando? Eu estava falando, evidentemente, do desemprego. Então, o desemprego foi gerado por essa montanha de incompetência do Michel Temer junto com o PSDB, mas eu queria lembrar, e eu disse isso na live de ontem, que o governo Lula, em 2003, nos primeiros 3 meses de governo, já tinha reduzido a desigualdade social em 11%. Já tinha apresentado vários resultados, né? Foi um governo, foi o início de governo mais maravilhoso que a gente pode ter. Foi o início, o meio e o fim de governo. O meio teve aquela palhaçada do mensalão lá, né? Mas o Lula, como ele é au concurso no quesito inteligência, ele conseguiu se safar no bom sentido, quer dizer, porque não tinha... o mensalão foi aquele delírio criado ali por próceres, foi a proto-Lava Jato. Mensalão foi uma proto-Lava Jato. E hoje a gente sabe que a Lava Jato foi uma grande fraude. Tem gente ainda escrevendo na imprensa aí que a Lava Jato vive o seu melhor momento, francamente. A imprensa tradicional brasileira, eu vou te contar, viu? A gente se diverte. A gente se diverte. Bom, para não perder tempo, e avançar mais um pouco aqui, então a questão do desemprego, e aí para abrir os olhos, que é o seguinte: muita gente foi enganada com a reforma trabalhista. Muita gente falou assim, não, vai melhorar, não melhorou nada. Piorou. Reforma da Previdência, a mesma coisa. Eles estão mentindo o tempo todo. Eu não preciso explicar, porque vocês são internautas inteligentes, estão aqui na live do Conde, evidentemente. Mas é importante ressaltar, porque tem gente que ainda leva a sério a reforma da Previdência. Hoje o Rogério Itablian, que também, enfim, os nossos interlocutores contumazes, né? Disse que há o risco realmente dela ser aprovada. Eu já estava dando por morta. O Kim Kataguiri já disse que ela morreu. Muita gente já disse que ela morreu. Eu acho muito complexo que ela seja aprovada por um Congresso tão heterogêneo e tão reativo já a esse desequilíbrio político do bolsonarismo, né? Acho que é impossível ela ser aprovada. Aí o Paulo Guedes e o Rodrigo Maia estão fazendo movimentações ali, dando a entender que vão fazer. A imprensa está ajudando. A imprensa, querido, sabe qual é o papel da imprensa? Dessa reforma da Previdência? A imprensa é a líder do governo na Câmara. O governo não tem líder na Câmara, a imprensa é a líder do governo na Câmara. Aí você pode falar assim, mas Conde, eles estão fazendo editoriais criticando tal, o governo, tá, queridos?
A gente acha, a gente sabe disso, mas a gente esquece. Na maior inocência, as pessoas mentem. As pessoas mentem. É simples de entender. Eles estão fazendo aqueles editoriais lá, sabe, para dar uma enrolada no público, porque sabe que o leitor, né, habitué da Folha do Estadão do Globo, começa a se movimentar, começa a entender que estão tungando o futuro dele, do filho, da família, do país, de tudo. Então eles fazem os editoriais ali e tal. Não, a vergonha, um governo que não sei o que, mas é tudo hipocrisia, tudo demagogia dessa imprensa. Porque a notícia gerada ali na manchete, na área política, é totalmente pró-governo. É uma vergonha. Então, assim, não tem. Eu não sou, né? Não vou ficar me deixando levar por essas contradições grotescas aí da imprensa brasileira, não. Estão viajando na maionese. Me dá uma maionese, que eu preciso viajar na maionese. Que nem a imprensa brasileira. Bom, estamos chegando aqui no finalzinho da live. Queria agradecer a presença de todos vocês. E lembrar que daqui a pouco eu vou estar com o Rogério Skylab fazendo a desentrevista, né? Depois de 3 entrevistas, eu vou fazer uma desentrevista, que é pra gente se restaurar pro dia seguinte de mais trabalho, não é não? Então eu quero agradecer muito vocês e dizer, reiterar, reforçar essa beleza que é a doçura democrática da família Lula da Silva e do Lula. Eu estou muito tomado por isso. Acho que a entrevista da Lucélia Santos deixa uma lição muito grande. Foi emocionante, ela deixou um recado pro Lula muito bonito no final. Ela é amiga do Lula. E eu acho que nós temos de engrossar um pouco mais essa voz, que não vai mais apenas eclodir dentro da cena digital. Nós estamos aqui produzindo algum tipo de massa crítica para a gente materializar uma reação mais forte ao governo, mas eu quero dizer para vocês que nós precisamos realmente fazer o tradicional, falar nas ruas, nos mobilizarmos. Acho que o Bolsonaro fez uma outra cagada muito grande, que foi querer comemorar o golpe de 64. Na verdade, ele acendeu o alerta para todo mundo, né? Para nós termos a absoluta certeza e a convicção definitiva de que o golpe de 64 foi uma das coisas mais assassinas e violentas que o Brasil já teve a infelicidade de encarar. Ele deixa isso claro, ele está derretendo. Nós vamos ver todos esses agentes do horror sendo devorados pela história. Temos de ter ainda um pouco de calma, um pouco de paciência, mas nós vamos ver, e nós temos de estar preparados para voltar a protagonizar o processo político brasileiro. Com isso, um beijo muito grande para vocês e até a próxima live do Cone.